Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar sempre através dessa palavra, nos conduzindo em propósito. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 2 a partir do verso 48, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim, quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando por você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Glória a Deus, irmãos. A mensagem aqui, eu creio que é uma rica contribuição do evangelista Lucas, que foi o único, e essa parte aqui nós podemos dizer que é uma pesquisa dele. Ele era um pesquisador e um historiador, um exímio historiador, buscando ali justamente escrever a sua obra literária de forma cronológica. Mas ele é o único dos evangelistas que nos traz alguns raros momentos da história de Jesus quando criança, mas que já exibia enorme poder e sabedoria, como nós lemos aqui. Era a apresentação de Jesus no templo. Provavelmente ele tinha 12 anos, que era quando se apresentava ele para a maior idade considerada religiosa, a qual ele começaria ali a cumprir alguns papéis como sacerdote, por ser homem, por ser o primogênito do lar de José e de Maria, filho de José e Maria. E talvez José e Maria estivessem numa caravana, como a palavra fala, levando. A grande questão é que eles deixaram Jesus para trás quando partiram. E eu li exatamente essa parte, o que trouxe bastante aflição. Eu não vou entrar nos pormenores anteriormente, já aprendendo dali, daquilo que o Senhor quer falar conosco, justamente daquilo que é a palavra dele, quando a mãe dele encontra ele, ou seja, justamente revela algo muito peculiar daquilo que é a nossa busca em Deus. Todos nós estamos procurando por Jesus. E pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Diz assim, quando viram, seus pais ficaram perplexos. Glória a Deus, irmãos. E todos nós, quando vemos o agir do Senhor, quando vemos Ele agindo em nossas vidas, nós temos essa mesma reação. O que, irmão? A perplexidade. E o que é a perplexidade? A perplexidade é quando nós ficamos antônitos, ou seja, meio indecisos, sem saber o que fazer. Praticamente é isso, irmão. Então, quando Deus age, gera em nós perplexidade, indecisão. Isso é normal. Quando nós vemos acontecer na nossa vida, nós vemos ali em Atos 10, Pedro, quando tem a visão do lençol, ele fica perplexo, pensando em tudo, sem saber o que fazer, irmão. Sem saber o que fazer. Mas eu trouxe para vocês aqui em Marcos capítulo 41, justamente uma passagem do Senhor Jesus, a qual ele ressuscita, e talvez seja a primeira ressurreição, pelo menos a primeira descrita por Marcos, em capítulo 5, no versículo 41, bem na hora que ele opera o milagre. Olha o que aconteceu. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno, você levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, ou seja, sem saber o que fazer. Então, todas as vezes que nós virmos Deus em ação, e nesse momento eles viram, Jesus tinha 12 anos, mas ensinava os mestres da lei e os fariseus. Ele estava exatamente aonde, depois de 3 dias de viagem, Maria e José o haviam deixado, e isso deixaram eles perplexos. Mas nem todos terão uma reação sábia, que é o que aconteceu com o pai e a mãe de Jesus. Vamos ver como eles reagiram. Eles falaram assim, sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? E na verdade, meu irmão, o que está acontecendo aqui é uma transferência de responsabilidade. Vocês concordam comigo que é responsabilidade dela e do pai verificar se o menino estava na caravana
antes de partir, jamais deveriam ter partido. O menino tinha apenas 12 anos, não é verdade? Então aqui nós vemos uma transferência de responsabilidade, ou seja, uma transferência de culpa, irmão. E se nós não soubermos o que fazermos, o que fizermos, o que deveremos fazer, quando estivermos antônitos ou quando Deus estiver agindo, porque fazia parte de um trabalhar de Deus, eu creio que justamente na vida de José e de Maria, não devemos transferir as nossas responsabilidades, ou seja, a nossa culpa. É melhor ficar calado quando não souber o que fazer. É melhor esperar quando não souber o que fazer. E é o que Maria está fazendo, porque você fez isso conosco. E nós sabemos que Jesus nunca, mas nunca mesmo se achou culpa nele. Não há culpa, Deus é santo, irmão, e Deus ele é todo poderoso, então não há como culpar o Senhor. Quem transfere culpa não cresce. Quem esconde as suas culpas, que é a mesma coisa de transferir, não cresce. Olha, a palavra vai dizer em Provérbios capítulo 28, versículo 13, o seguinte, um versículo bastante conhecido, fala: quem esconde os seus pecados não prospera, ou seja, não cresce. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. No caso de Maria, era cuidar do menino ainda garoto, Jesus, que tinha apenas 18 anos. Olha, em Salmos 38, versículo 18, vai nos dizer o seguinte, Salmos 38, versículo 18, o salmista, ele encontrou justamente o alívio da alma dele, justamente por causa da culpa que o dominava. Olha, ele fala: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Toda vez que nós não confessarmos, irmãos, toda vez que nós tentarmos esconder, a angústia está ali, diante dos próximos passos. Não tem como fugir dela, irmão, a não ser que nós tenhamos paz com Deus. Somente Deus pode guardar a nossa mente em perfeita paz. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, fala que o Senhor mantém em perfeita paz cujo aqueles estão com um propósito firme nele. Então não esconda, não faça como Maria nesse momento, não transfira a responsabilidade. Olha, ela diz outra coisa ali diante da sua perplexidade ou da sua indecisão. Ela fala: seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Por quê, irmão? Por que ela estava aflita? Você acha? Por quê, irmão? Porque todos que buscam Jesus e não o encontram, mais cedo ou mais tarde, vai ter esse problema da aflição. Todos o buscam, meu irmão, mas não são todos que estão dispostos a pagar o preço. E aqui mostra bastante isso para nós. Essa questão de Maria e José ter deixado Jesus para trás. Irmão, ter deixado Jesus para trás é deixar o propósito para trás. É ignorar o propósito de Deus para nossa vida. Nós que já conhecemos a verdade. Maria já tinha. Eu tenho plena convicção, irmão. Eu não posso afirmar isso porque a Bíblia não tinha. Tinha até um filme na sessão da tarde anteriormente que mostrava uma história. Eu creio que era um filme católico. Mas eu não creio que em tudo seja uma inverdade ou uma mentira aquilo, mas eu creio que já havia poderosas experiências dentro daquela casa, afinal era o próprio Deus. E ela sabia quem era, só que naquele momento ela se sentia muito responsável, e talvez o excesso de responsabilidade, de falta de confiança no menino Deus, talvez provocasse essa aflição nela. E a palavra fala que houve uma caminhada de 3 dias, ou seja, ela foi 2 dias com a caravana sem Jesus e depois voltou um dia, talvez um dia passou procurando. E 3 dias fala de morte e ressurreição, justamente daquilo que nós devemos deixar para trás ou abandonar. Mas ela fez o certo, ela voltou e procurou. Mas não são todos que estão dispostos a pagar o preço, irmão, por essa busca. Todos o buscam, mas não são todos os que estão dispostos. Quero ler com vocês porque mostra justamente uma visão profética que Joel teve. Em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, ele chama ao arrependimento os israelitas e ele fala: agora porém declarem ao Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Jejum é a negação de si mesmo, o lamento é o quebrantamento de coração e o pranto também, irmão, súplica. Fala: rasguem o seu coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se, olha,
arrepende-se e não envia desgraça. Era justamente um chamado de Joel ali para que não viesse a ter uma consequência pior do que aquela. Irmãos, olha, muitas vezes nós somos atraídos pela religião que nos oferece uma facilitação, uma consciência tranquila, se é que nós podemos falar, em troca de algumas práticas. Mas o que o Senhor está falando aqui, Ele está nos chamando justamente a um relacionamento mais íntimo com Ele, porque quando Ele fala rasguem o coração e não as vestes, Ele está falando não se preocupe com o seu exterior, ou seja, não se preocupe com a sua aparência. As vestes na Bíblia sempre vai falar daquilo que nós estamos aparentando, e os judeus, em sinal de humilhação, eles rasgavam a veste como se estivessem desnudos, mas o Senhor gostaria que rasgasse era o coração, ou seja, que mostrasse o seu interior ali, justamente confessando a culpa, através de jejum, através de lamentamento, buscando o Senhor de todo o coração. Porque a palavra fala mais uma coisa, que Ele é lento para se irar e compreensivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. E Ele arrepende-se justamente de trazer o seu juízo para nós, porque o juízo de Deus vem justamente como uma disciplina para nós voltarmos ao caminho dele, assim como Maria fez. Maria estava vivenciando aquilo ali, logo ali, perdendo Jesus no caminho. Eu tô rindo, irmão, mas é de nervoso, porque eu sei que muitas vezes durante os momentos de ira não tem graça nenhuma, mas nós devemos rasgar o coração, sabe? Essa é a nossa responsabilidade. Precisamos rejeitar toda a perspectiva corriqueira do arrependimento. Às vezes as nossas orações, irmãos, elas se tornam religiosas e muitas vezes nós falamos assim, ó, Senhor, perdoa-nos por qualquer pecado que nós tenhamos cometido. Não, irmão, o pecado ele tem nome e o Senhor ele conhece muito melhor do que nós aquilo que traz o erro para nós. E nós, a nossa sinceridade com o Senhor, devemos buscar verdadeiramente confessá-lo, dando nome para ele. Olha, no versículo 50, no versículo 49, o Senhor Jesus fala, mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa do meu Pai? E aqui ele está colocando, logicamente, um sentido profético, irmão, na palavra. Jesus, já naquele momento, esbanjava profecias, porque ele estava falando daquilo que haveria de vir. O templo do Pai dele somos nós, e ele, através da morte na cruz, enviaria o seu Espírito Santo para que pudesse habitar em nós. Aquilo que Paulo fala em Colossenses 3, 27, que eu sempre cito para vocês. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas através dessa simples pergunta, e eu costumo falar, eu vou repetir também, porque Maria perguntou ali, por que você fez isso conosco? Quantas vezes nós perguntamos isso para Jesus, por que você nos deixa passar por isso? Por que nos coloca no meio da aflição? E o Senhor Jesus mostrando aquilo que é a visão profética, porque Jesus sempre nos mostrará, meu irmão, o lugar onde encontrará as respostas. E o lugar das respostas que Jesus quer nos dar é aqui, em um relacionamento íntimo e profundo com Ele, rasgando as nossas vestes, mergulhando cada vez mais profundo naquilo que é a eternidade, e somente internamente para descobrir o eternamente. Deus não habita em templo de mãos humanas. Deus quer fazer habitação em nosso coração. Jeremias 29, versículo 13 vai dizer, buscar-me-eis quando me acharem, buscarei e eu me deixarei ser encontrado quando vós buscardes de todo o vosso coração. Estava dando justamente uma mensagem a uma Israel apóstata, por causa da adoração aos ídolos, irmãos, por causa do sacrifício de crianças e de muitos menores, numa época em que nunca creriam que Deus os tiraria da terra da promessa. E essa é a resposta. O Senhor quer que nós nos voltemos para o internamente, para que nós venhamos a olhar para aquilo que nós temos feito, que nos afastou da presença dele, porque ele, como nós vemos em Gênesis, nunca se afasta de nós, irmãos. Sempre é a menção que Maria teve aqui, de deixar Jesus para trás.
de esquecer Jesus nos nossos caminhos, de tomar as nossas decisões sem Jesus, sem verificar se Jesus está conosco. Sempre será isso. E a respeito disso, Paulo exorta Timóteo. Eu gosto desse versículo aqui porque mostra bastante isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, Paulo vai dizer, ele vai dizer justamente aquilo que o Senhor Jesus está fazendo com relação aqui à sua mãe Maria, né? Ele vai dizer, deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E é isso, através das perguntas de Deus, ele revela a sua grandeza. E nós, através das nossas perguntas, revelamos a nossa pequenez sem ver o agir de Deus. E o agir dele sempre deixando perplexidade. No versículo 50 vai dizer, então voltou. No versículo 50 fala, não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Por quê, meu irmão? Porque muitas respostas do Senhor nós não entenderemos no momento. Em João 13:7 ele fala, o que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente entenderão. E os planos de Deus nós só entendemos lá na frente. Eu quero repetir, os planos de Deus nós só entenderemos lá na frente. Maria talvez não estivesse entendendo, talvez não estivesse com muita disposição de entender, porque talvez ela entendesse que Jesus deveria ter ali a disposição de segui-la, mas eu creio que Deus estava fortalecendo a fé de Maria e de José em talvez momentos que eles passariam pela frente, principalmente ela, no momento da cruz, a qual ele abandonaria tudo por causa do propósito. E esse é o tipo de pessoa que Deus busca, irmão. Pessoas que entendem, pessoas que busquem o entendimento. Há dois tipos de pessoa que, eu pelo menos foi esses dois tipos de pessoa que eu procurei. A palavra fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, mas o Senhor Jesus nos revela um que está em João 4:23, que é os adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Mas no livro de Salmos revela um outro tipo de pessoa que o Senhor Deus busca, que está em Salmos 14, versículo 2. E eu gosto muito de falar, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, e principalmente entendimento do seu propósito, irmão. Entendimento daquilo que ele tem, entender que é muito mais grandioso a vida que ele tem para nós, uma vida de grandeza, sabe, abandonando para trás até mesmo todos as outras coisas. A grande questão é que Jesus sabia que a mãe dele partiu, ele sabe de todas as coisas, ele conhece os pensamentos. E ele ficou ali ensinando os mestres da lei, e ele sabia que a mãe dele encontraria ele daquela forma, e que a mãe dele não teria o entendimento, mas muitas vezes mesmo nós não entenderemos os planos do Pai, mas devemos buscar com todo o nosso coração. E essa é a essência dessa mensagem, para que não venha gerar em nós momentos de perplexidades enquanto nós nos sentirmos sozinhos, sem Jesus. Muitas vezes a caminhada parecerá solitária, mas não é, irmão. Ele sempre está lá à disposição, uma oração. No versículo 51, continuando, diz, então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Você percebe que Lucas faz questão de dizer que ele era obediente. Para quê, irmão? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. E aqui ele mostra justamente a primazia no relacionamento com o Pai Celestial. Agora, isso não nos torna rebeldes, irmãos. Se o Pai permite algo assim, é porque algo ele tem de bom a fazer nisso tudo. Algo ele tem de bom a revelar. Em Atos 4,19, Pedro vai dizer, às autoridades romanas e aos líderes, aos sacerdotes, importa-nos muito mais a obedecer a Deus do que a homens. Ele não está dizendo que não obedeceria aos homens, mas Deus, ele é poderoso para nos conduzir
através do seu Espírito Santo, a respeitar todo mundo da forma adequada para que o seu propósito venha a se cumprir. Agora, Maria aprendeu algo aqui nessa lição toda, porque a palavra vai dizer, sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E esse é o lugar de guardar experiências, irmão. Experiências e promessas são para guardar no coração. Eu quero repetir, experiências e promessas são para guardar no coração. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. 3 princípios importantes contidos num simples versículos para todo cristão. Ele fala que combateu o bom combate, ou seja, nem toda luta nós devemos lutar. Há um bom combate e há um mau combate. E ele falou, terminei a carreira. E não importa como você termine, não importa como esteja no meio do caminho, não importa se tenha que voltar como Maria, não importa o que tenha que fazer, apenas termine aquilo que Deus lhe deu para fazer. Peça ajuda a Ele, termine a carreira, complete a carreira, persevere. A ideia de continuidade e perseverança embutida nesse versículo, e guardar a fé. Se a fé não fosse tão importante, irmão, ela não precisaria ser guardada, ser escondida, guardada no coração. Salomão vai dizer em Provérbios 4, 23, sobretudo que for guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes de vida, e no coração nós guardamos os elementos ou as ferramentas mais importantes para que nós venhamos a combater o bom combate. A fé é um deles, e a promessa e as experiências são outras. Por quê? Porque uma experiência nos leva a outra, e a fé é a que nos mantém de pé e nos mantém a sonhar, ou seja, com a esperança viva, solidificando, cimentando a fé que é capaz de agradar a Deus, que nos fornece e nos fortalece a força necessária para chegar até esse final. Então, experiências são para guardar no coração. Eu quero terminar porque no versículo 52, Lucas faz questão de dizer, terminando a história, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Precisamos ressaltar, irmão, que Jesus já era muito mais maduro, espiritualmente falando, com 12 anos de idade, que a sua mãe e o seu pai. Vocês perceberam isso nessa história? Então, bem-vindo ao processo, a santificação. A santificação não é somente, irmãos, não é somente mesmo a questão de eliminar o pecado, mas sim crescer em espírito naquilo que nos é proveniente no propósito. Quando Jesus diz para os discípulos, não podeis orar por apenas 1 hora, e eu tenho citado muito esse versículo com vocês, em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele fala, vigiem e orem, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas pessoas usam esse versículo como uma desculpa já pronta para falar até mesmo para o pastor ou para a pessoa, falar, a carne é fraca, foi Jesus que disse. Sim, se ele falou que a carne é fraca, mas ele falou para quê? Ele falou que ela é fraca para orar, mas que o espírito está pronto para orar. E é justamente a oração a ferramenta mais importante para que nós venhamos a nos santificar, ou seja, crescendo na estatura do varão perfeito. Sabedoria, fala da mente, estatura do corpo, irmão. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Como que Deus vai dar um corpo para nós novo, se nós não cuidamos nem desse? E aqui eu não estou falando só com jejuns e orações e academia, estou falando também de manter o templo limpo de todo pecado, principalmente aquele que fala da imoralidade sexual. Porque tudo que Deus, irmãos, pelo seu temor nos leva justamente a não fazer, é para o nosso bem, e nós precisamos ter isso em mente. E a palavra fala no favor de Deus, ou seja, na graça de Deus que nos permite a viver isso tudo. E eu quero terminar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte, fala assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E é justamente isso, irmão. A santificação não é somente deixar de pecar, é crescer como Jesus. E por isso Jesus estava aquém daquilo que Maria poderia ser. Maria ainda transferia a culpa, ainda estava ali lidando com os seus pecados, mesmo tendo o menino Deus diante dela,
ensinando todas as coisas. Talvez na obrigação de querer ser mãe, né? As pessoas mais velhas têm um orgulho, muitas vezes, de querer ensinar e não querem aprender com os mais novos, embora os mestres da lei e os fariseus estavam todos sentados, mostrando pelo exemplo que é ele que nós devemos aprender todas as coisas. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra: aprendei de mim, pois o meu fardo é suave e leve, e eu lhes levarei ao lugar de descanso. Aprendei do Mestre. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.